Isso pode, Vete? Bem-vindos! Isso pode, Vete? Hoje mais um episódio. E aí, gente, a gente tá chique, tá? A gente nojento. Olha, eu tô assim me sentindo. Hoje eu tô sem roupa pra esse evento. Hoje estamos sem roupa pra esse evento. Fala pra gente, quem é a nossa convidada? Gente, nada mais, nada menos que a maravilhosa oftalmologista Mariana Lima. Oi, pessoal. Fala pra gente um pouquinho de você, da sua trajetória. Então, eu comecei, meu primeiro contato foi com a cirurgia geral. Eu não entendia muito bem qual era a minha área, porque a gente não vê oftalmologia na faculdade, esse é um déficit muito grande, então muita gente realmente não gosta, mas muita gente não sabe que gosta também. Então, eu sempre tive um interesse especial por cirurgia, e eu fiz mais ou menos uns 30 estágios na minha graduação. Acho que eu sou Bem singela. Não sei se vocês notaram que eu sou bem dinâmica. Então, assim, eu fiquei um ano fazendo vacina em laboratório, fiz cirurgia, fiz estágio com silvestres, com cavalos, com bovinos, com tudo que vocês puderem imaginar. E no fim das contas, para minha feliz surpresa, eu atendo todos estes animais hoje em dia. Ótimo. Porque todos têm olhos. Graças a Deus. O que temos em comum em todas as espécies? Olhos. Então, eu comecei a trabalhar com instrumentadora cirúrgica. Eu sempre fui muito detalhista, então eu guardava o nome de todos os instrumentos, auxiliava, e no final do dia, eu trabalhava de 1 às 9 da noite. No final do dia, de 9 até às 23 ou à meia-noite, eu treinava tudo que eu auxiliei, as cirurgias, independente de qual. Ninguém a ver isso, tá? Aí eu treinava, era uma ortopedia, eu treinava, era uma cirurgia geral, eu treinava. E no local que eu trabalhava tinha um microscópio, e aquilo me chamava atenção porque ninguém utilizava, praticamente. E aí eu quis saber se eu poderia utilizar. Sempre foi uma personalidade, assim, um pouquinho... A minha imagem nunca foi muito compatível com a minha personalidade. Que há uma falsa fragilidade que ela não existe na prática. Então, eu tomei frente e comecei a treinar no microscópio. E comecei a tomar gosto. Comecei a fazer uns cursos de oftalmologia. Aí eu fui para o estado, comecei uma pós de oftalmologia. E eu estava num congresso e aconteceu uma coisa muito boa para mim, que eu fiz uma pergunta que um oftalmologista gringo gostou. Ele veio conversar comigo e ele é considerado um dos melhores oftalmologistas do mundo. Aí ele falou, por que você não vai me acompanhar em Chicago? Coisa pouca. Quem nunca foi convidado para ir para Chicago? Foi uma sorte. Sorte jamais. Não, somente não. Eu acho que o destino, ele ajuda a gente quando a gente está também disposto e atento. Não, é destino e capacidade técnica percebida por um cara que é fera na área. E eu pensei, gente, olhei pra ele, não perguntei ao meu chefe se eu seria demitida, se eu iria. Nem estava tudo bem. Não sabia se eu tinha dinheiro pra ir também, porque eu estava fazendo plantão, começando meus primeiros atendimentos, sempre montei, fiz tudo sozinha, assim, na minha carreira. Apesar de acharem que eu sou uma filhinha de papai aí, eu sempre fiz tudo sozinha. Assim, sozinha é injusto falar, mas sempre tive um apoio muito forte dos meus pais, mas sempre financeiramente comprei meus equipamentos, montei todas as minhas clínicas, tudo sozinha. E aí eu fui e falei com ele, sim, yes. Sim, com certeza. Tremendo. E aí, agora? Falei, ó, mês que vem, vamos, sim. Aí eu avisei no meu trabalho, juntei exatamente todo o dinheiro que eu tinha. Eu acho que ficou assim... R$100 na minha conta, porque eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e eu fiquei uns 2 meses seguindo a rotina dele todos os dias. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2018, 2019. Você começou quando na oftalmo? Então, assim, em 2017, assim, eu já estava me interessando, lendo. E foi bem logo que você começou. Eu tenho uma história pessoal que também me marcou muito. Quando eu tinha uns 5 anos, eu sofri um acidente gravíssimo no meu olho, nos meus olhos. Caiu cimento, eu olhei pra cima lá em casa, tava tendo uma obra, caiu cimento nos meus 2 olhos. E todos falaram que a chance de eu ficar cega era muito grande. Então eu fui muito em oftalmologistas. E eu me lembro que tentavam um recurso, eu me lembro que doeu muito, não conseguiam. Aí me trocaram de cidade, eu ia indo para cidades maiores, eles se esforçaram e
Inacreditavelmente, eu não tenho nem óculos hoje em dia, deu tudo certo. E aquilo me marcou muito. Aqueles aparelhos, aquela vivência. E aí agora é um pouco de loucura. Mas eu tive um sonho. Eu estava trabalhando, começando a mexer no microscópio, eu tive um sonho tão vívido que eu nunca mais esqueci. Isso é uma loucura, isso é uma coisa assim. Não é loucura, gente. Não é loucura. É loucura. Não é. Aqui a gente gosta das pseudociências, Que eu tanto estava- quanto da ciência. Eu estava no céu, com vários microscópios cirúrgicos. Na verdade, quando eu sonhei isso, eu nunca tinha visto um microscópio cirúrgico de oftalmologia. E era isso, depois eu descobri. E com vários olhos, desenhos de olhos, pessoas operando. E eu me lembro, nunca esqueci desse sonho, que ficou na minha cabeça desde então. Então, eu vi o microscópio no local que eu trabalhava e comecei a treinar também. E aí, isso eu voltei um pouquinho, mas depois, quando eu estava nos Estados Unidos, esse veterinário foi uma pessoa extremamente generosa. Ele encurtou o meu caminho anos, assim, tudo que ele sabia, que ele podia, ele me entregou assim, ó. Ele me entregou, ele me ajudou. Foram momentos muito bons pra mim. Passei frio, mas foram momentos muito bons. Foi em qual lugar? Foi Chicago, Chicago. Foi Chicago. Esse foi que época do ano? Lá era outono, mas já tava assim, menos 13 graus. Ai, que legal. Tranquilo, bem. E dava uns ventos que a gente tinha que segurar. Então, Ainda mais se tivesse gelo no chão, né? meu inglês não estava perfeito, a gente não pode esperar tudo tá sob as condições perfeitas na face da Terra para poder fazer alguma coisa, senão a gente não faz nada. Então, eu fui, eu aprendi muito e eu continuei. Tudo que ele me propôs, tudo que ele me mostrava da minha forma e com a ajuda de muitos veterinários, de muitos médicos humanos também. A Mariana Hollander, uma médica da USP, que me ajuda muito até hoje, e muitas outras pessoas que eu agradeço, eu fui construindo e fazendo, criando isso que não existe, contra a vontade de todos. Porque ninguém achou que ia dar certo. Ninguém, nem o meu pai, que sempre me apoia. Ele falou, filha, mas sem uma vacininha, sem uma castração, sozinha, até hoje ele fica meio chocado. E assim, eu sempre tive um sonho muito, muito forte dentro de mim, um propósito muito grande. Meu objetivo nunca foi o final financeiro ou o sucesso em si. Eu lembro que eu tive uma sociedade com um consultorinho de oftalmologia e a expectativa financeira das pessoas era 10 vezes maior que a minha, quando a gente foi mostrar. Então, essa nunca foi o meu objetivo. E hoje a gente chegou numa situação que eu nunca imaginei em toda a minha vida. Muito boa. Graças a Deus. Isso aí. Mas é basicamente isso. Então, você teve uma oportunidade, né? Quando a gente fala de sorte, a gente fala muito disso, de o momento certo, num lugar certo, uma porta aberta por uma pessoa que às vezes a gente, né, não espera. Eu sempre falo isso para meus estagiários também. Eu fiz estágio no Canadá desse jeito aí que você falou. Eu falei assim, o não eu já tenho. Vou mandar um e-mail para Susan Little. Por que não? Mandei um e-mail lá pra autora do livro que eu mais gostava de gatos. Falei, e aí? Tava querendo um estágio, tu não tem aí, não? Nessas palavras, inclusive, mentira. Mas foi basicamente isso. Traduz para carioca, né? Isso, em carioquês, era isso. Falei, meu irmão, não tem lugar aí não pra mim? Isso que eu falo com os estudantes. A gente nunca, e principalmente quando você é estudante, as portas estão sempre abertas. Exato. Então, a gente não pode subestimar a generosidade das pessoas que estão na nossa frente, porque quem está na nossa frente quer realmente é generoso, quer realmente compartilhar, a gente vai caminhando e essas pessoas aparecem no nosso caminho para aliar. Não, ainda mais de compartilhar conhecimento. Depois que a gente se forma, a gente tem muito isso. Aqui de fora, então, é uma rivalidade, uma coisa doida, assim, de tipo assim, meu Deus, se eu abrir um espacinho, ele vai roubar todo minha clientela, não sei o que, e você fica, cara, calma. Não, entendeu? E assim, encontrar bons professores no meio é fantástico e eu acho que é decisivo para você se tornar um bom profissional futuramente, né? Então, assim, ter uma pessoa que falou assim, não, você merece conhecer o que eu conheço, porque eu vi o potencial que você pode chegar. Fantástico. O universo te entregou. E talvez esses olhos no seu sonho eram das outras pessoas que estavam te ajudando e queriam te botar pra frente dentro desse meio da oftalmologia, né? Mas nem tudo são flores. O que acontece? Até hoje, por exemplo,
me convidaram para palestrar no Congresso Brasileiro de Cirurgia, sendo a representante nacional de oftalmologia. E eu não entendi, eu achei que estavam me convidando para ir assistir. Quase que eu não fui. Imagina. Imagina, a palestrante não veio porque ela achou que era só convidada A gente pra assistir. recebe gente do Brasil todo. Até hoje eu me assusto, porque isso nunca foi objetivo. E eu achei, talvez, que eu estaria sendo convidada para assistir por um motivo específico também. Quando algumas pessoas veem uma mulher jovem quebrando barreiras sozinha, assim, né? Se aliando de formas totalmente sem interesse, totalmente intuitiva, mas uma mulher sozinha, quebrando barreiras fortes, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar a capacidade técnica dessa mulher jovem antes da idade e da aparência. Então, assim, não que eu me ache tão importante assim, mas eu entendo que hoje em dia a nossa clínica ali, ela tomou uma dimensão que eu não imaginava. Uhum. Mas é muito difícil, até hoje, para algumas pessoas. É um ambiente muito masculino, com muitas pessoas com mais idade. Enxergar essa capacidade, hoje em dia eu acho que a gente quebrou isso. Mas enxergar a capacidade técnica antes da minha idade e da minha aparência. Uhum. Porque eu era só uma menina, não tem como ela estar fazendo isso, porque ela é só uma menina. Ela tem a carinha bonita, então ela vai estar fazendo sucesso por conta disso. Uhum. Então a gente tem que ir transpondo essas barreiras com um resultado que não tem como ele ser... Negado. Não tem Sim. como você falar assim, ai, é sorte, ela não mereceu isso. Ela tá só Não, até porque a aparecendo. bagagem vem muito além disso. E seus resultados. É. Eu acho que é o ponto, assim, o que você entrega de evidência também científica, do que você se baseia, a forma que você se comunica. Quando você fala da parte técnica da oftalmologia, dos procedimentos, é muito esclarecedor. Vamos lá, pensar assim. Você é uma pessoa loura, bonitinha, você boca fechada. Se eu não soubesse o que você é, eu ia falar fofa, bonita, linda. Você abre a boca e fala assim, caceta, eu não sei nada dessa vida. Eu não sei nada dessa vida, eu me senti burra. Ela falou oi e eu me senti burra. Como que isso acontece? Mas, ao mesmo tempo, a forma que você comunica é simples para as pessoas compreenderem. Hoje em dia a gente quebrou isso. Mas quando a gente vai enfrentando esses obstáculos, até mesmo o conhecimento é negado a gente. Com pessoas que têm medo de perder essa soberania de certas cirurgias. Hoje em dia isso foi quebrado. Algumas dessas pessoas nos procuram hoje em dia para trocar ideia, para pedir vinho. Mas para te ensinar, vamos colocar assim, você teve essa barreira dessas pessoas, né? As pessoas só começaram a te procurar quando você realmente mostrou que você era capaz e que você já sabia fazer, né? Então, assim, o aprendizado foi te negado em certo momento. A gente tem que ter muita resiliência para seguir nosso sonho na veterinária, né? Eu não tenho, sinceramente, o que reclamar. Tanto dos colegas, nesse tempo eu me conectei a colegas muito bons de todas as áreas da veterinária, que me ajudam muito até hoje. Tutores muito... isso está mudando, né? Os tutores, os animais fazem parte da família. Os animais não são mais um pet que às vezes ficava do lado de fora de casa. Eles são parte da família. E eu falo pro meu pai, que até o meu pai, ele é uma pessoa muito simples, ele é da zona rural, né? Ele tem um pouco de dificuldade, às vezes, de entender o que eu faço. Mas eu falei, pai, se você gostasse muito do seu animal, e ele tivesse perdido a visão por catarata, tivesse uma cirurgia que devolvesse a visão, você faria? Aí ele, nossa, com certeza, né? Com certeza. Então, vamos focar nessa parte. O que você faz que te diferencia, te botou nessa posição inesperada para você, mas esperada por todos nós, porque a qualidade é absurda, não tem quem fale o contrário. Totalmente inesperada. Continua sendo. A gente vai receber nosso primeiro veterinário de outro país para fazer estágio, que é já atuante de oftalmologia veterinária, já faz microcirurgias. Eu gosto de coisas complicadas. Imagina, tudo que ninguém quer fazer, ninguém quer estudar, é ali que eu me interesso. Tanto que eu faço aulas de física porque eu gosto hoje em dia, e me ajuda muito na oftalmologia. O que eu gosto é de fazer cirurgia intraocular, que são as cirurgias de catarata. Eu trouxe até alguns materiais aqui. Pode mostrar, claro. Posso mostrar? Pode. Eu vou mostrar aqui porque a cirurgia ela é igual a de humano. A gente tira a catarata por 2 incisões minúsculas no olho
e a gente injeta uma lente dentro do olho para corrigir o grau. Muita gente não sabe disso, mas é para corrigir o grau e para poder manter a estrutura do olho. A gente faz cirurgias hoje em dia a laser, sem corte, para glaucoma. A gente faz... utilizar aparelhos que utilizam alguns tipos de radiação para poder manter a córnea saudável, que são várias cirurgias sem corte e cirurgias ultra complexas, que a gente está indo agora para a catarata, que já é uma cirurgia complexa, uma das cirurgias mais complexas da veterinária, porque a gente utiliza 2 ou 3 pedais nos pés, com várias funções, as 2 mãos trabalham de forma independente e o seu olho olha para outro lugar. É por isso que você tem que ter, mais de um cérebro para conseguir fazer um troço desse. É tipo dirigir no início, que a gente tem que pensar em cada etapa, depois vai ficando mais natural. E agora o que a gente está fazendo é indo para um caminho de cataratas complexas, que é quando elas estão difíceis e a gente precisa realizar outros tipos de procedimento além da catarata. E fora firmeza na mão, né? Porque se eu fosse oftalmologista, eu ia furar todos os olhos, porque eu tremo 24 horas por dia. Eu ia furar meu dedo, gente. Primeiro não enxergo a tesourinha que tá ali. 5 graus de miopia, a mão tremendo, não ia dar certo. Vamos ver se ela mostra já o material. Deixa eu mostrar para vocês, por acaso. Olha só, vamos lá. Deixa eu limpar o nosso campo. Isso daqui, uma tesoura, muito utilizada, uma cirurgia geral. E aqui é uma tesoura que a gente utiliza muito. Vou tentar botar ela aqui, ó. Nossa, Tá vendo? Para microcirurgia, ó. Tá vendo? agora dá pra ver a tesourinha. Que bonitinho. E aqui uma tesoura um pouco maior, né? Que a gente utiliza também para superfície, para córnea. Mas a gente vê a diferença de tamanho, né? Bota aquela pequenininha na frente do seu dedo para as pessoas entenderem, porque parece uma agulha. E quem estiver escutando isso no Spotify vai ver no YouTube. Pelo amor de Deus. Olha, Aquilo ali é a tesoura. é A gente surreal. entra por uma incisão, às vezes, de 2,5 milímetros no olho, ou ainda menor, para poder realizar os movimentos. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio ali, mental, físico, muito forte, porque qualquer pequeno movimento que eu faço dentro do olho é um turbilhão. Vamos lá. Isso daqui é uma lente intraocular. E você consegue focar ela. É a mesma de humano? Ou é específico para veterinário? Aqui é veterinário. O que acontece? Essa lente, essa pecinha pequenininha, a gente dobra ela, coloca dentro desse cartuchinho aqui, ó, e injeta ela por uma incisão minúscula. Isso aqui tá bem parecido com a cirurgia, tá? Ó, a gente vem com esse injetor e injeta ela dentro do olho. Num local específico lá dentro do olho, ela abre. A gente dobra ela no meio, ela fica bem pequenininha, a gente injeta lá dentro do olho. Tem umas alcinhas, é isso? É pra ela ficar segura lá dentro. Então vai com as alcinhas mesmo pra estabilizar. Tá ótimo dessa forma. O que acontece? A gente coloca ela aqui dentro, dobrada, e aí ela entra inteira na incisão por esse caninho aqui. A gente consegue melhorar a visão do animal, colocar uma lente desse tamanho por uma incisão minúscula. É um fio de cirurgia geral, muito usado em cirurgia geral. Um fio 2 zeros. Não é o maior fio, também não é o menor fio, é um fio comum. E esse daqui já é um fio que eu utilizo para microcirurgia. Quem enxerga vai ver. A gente mal consegue ver. E eu trouxe o mais espesso deles. Essa daí tá dando pra ver. Viu? Gente, doideira. Legal, né? E você tem noção de quantos lugares aqui no Brasil tem o material, a estrutura que você tem para fazer essas cirurgias? Olha, é muito difícil de falar isso com precisão, porque o nosso país é grande, né? Mas a gente tem recebido pessoas de Roraima, do norte do Brasil, só para cirurgia, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul. Então, assim, é muito difícil de precisar quantas tem ou não esses aparelhos, mas acho que a gente pode colocar aí entre as 5 clínicas que têm alguns tipos de aparelho no Brasil. E no mundo, sabe? Você já tem bastante... Eu tenho uma observação para fazer. Gosto. Eu acho que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata que não deveria ter. Mas nós somos muito bons. Quando eu estava nos Estados Unidos, existem, além desse veterinário que eu acompanhei, que ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas ele é brasileiro. A gente tem, por exemplo, o Leandro Teixeira, que ele é o diretor do maior laboratório de patologia, veterinário de patologia do mundo, do Coplan, que é o maior do mundo. Então, eu vejo que nos Estados Unidos
indianos e brasileiros executam muitas funções complexas. E a gente tem uma síndrome de vira-lata. E muitas dessas pessoas vão para fora pela falta de recursos e reconhecimentos. Mas a gente é muito bom. A gente é muito bom, a gente se vira muito, a gente é um povo muito solidário, a gente gosta de ajudar os colegas. E o que eu reparo é que por a gente morar num país que tem perrengue, acontece alguma coisa, a gente sabe se virar. O norte-americano fica completamente perdido. Aquela história de filme de herói que um sinal atrapalha e todo mundo vai batendo um no outro, é real. É real. Qualquer coisinha que dá errado, eles não conseguem e a gente se reorganiza por fatores culturais. Famosa gambiarra. Não, mas com certeza. Eu fiz estágio também na mesma época. Em 2018 eu fui para o Canadá. Uma parte da residência eu fiz lá. Certo. E aí eu tive exatamente essa mesma percepção. Eu cheguei lá e eu falei, gente, tudo que eles fazem aqui, a gente faz lá e muitas vezes a gente faz melhor. Porque eles já têm uma setorização também do que eles fazem. Pelo menos na clínica, né? Vou falar da clínica de gatos, que foi o que eu acompanhei. Mas era assim, a clínica de gatos, a médica veterinária, ela era tipo cérebro. Só. Ela ia lá e falava, isso, tá, tem que fazer isso. Ia lá pra trás, os técnicos faziam tudo. Quando chegou um animal fora do padrão do avaliação, vai lá pra trás, chegou o animal em parada cardiorrespiratória. Tinha acabado, ele parou dentro do consultório. Eu tava vindo da rural, então assim, loucura. Naturalmente, catei o cachorro, levei lá pra dentro e comecei a fazer o procedimento pra reanimação, né, cardiopulmonar. Os técnicos ficaram assim, ó, ué, o que ele tá fazendo, né? Aí a veterinária ficou, Dr. Silva, amazing, Dr. Silva, e eu olhando o cachorro, tipo, gente, pelo amor de Deus. Essa característica nossa na saúde, se ela for aliada baseada em evidências e tecnicamente boa, ela é muito positiva, sabe? E eu lembro que eu fui apresentada, na primeira vez, eu fui outras vezes para os Estados Unidos acompanhar outros serviços. A primeira vez, eu não sabia que eu estava com uma grande referência nos Estados Unidos e no mundo também. Então, ele era muito diferente. Então, eu estava numa situação muito específica. Então, eu achei bem avançado. Mas depois eu fui a outras clínicas e eu achei que a gente não tem tantas diferenças assim. E eu lembro que eu fui toda vira-latinha brasileira, né? Com o inglês ok. E fui conhecer o diretor do VCA, do hospital que eu estava, que era enorme. Ele virou para mim e falou assim, nossa, você é brasileira? Brasileiros são muito inteligentes. Ele tem uma experiência pessoal que lá quem dá conta, quem ocupa os espaços mesmo, muitas vezes são os brasileiros. Isso me surpreendeu. Não, eles ficaram com uma percepção, eles ficaram perguntando como é que fazia pra virem pra cá pra fazer o estágio. Eles ficavam falando isso comigo. Nossa, mas aí, como é que... Porque, assim, tá vendo? A gente é muito desenrolado. Acha que a gente, E a gente tem um problema estrutural muito grande, que é o número de faculdades, né? E o número de faculdades, a ética dos colegas, que às vezes as pessoas tendem a montar hospitais mesmo o tempo todo. Pensa, que humano que monta vários hospitais? Existe 1 ou 2 hospitais de referência e vários consultórios, pequenas clínicas. Por quê? Porque ninguém tem estrutura para montar um hospital adequado. Então, o veterinário não tem muito essa mentalidade. E lá, eles têm um número de pessoas formadas bem conhecido, eles já sabem quanto eles vão ganhar. Eles falam, se eu fizer clínica, eu vou ganhar X ao ano. Se eu fizer oftalmologia, eu vou ganhar X ao ano. A gente cai num mercado de trabalho que ele é muito... Ele é selvagem, né? Ele é injusto. Assim, falta muita capacidade técnica. Exatamente. Não, a quantidade de pessoas se formando tá assustador. Né? A gente... Parcialmente EAD, né? EAD. Agora que isso... Exatamente. Não, aí você vai ver quando... É semestral a formação das pessoas. E aí cada vez menos fazem estágio, cada vez menos tem esse interesse. Eu fui da UF e terminei na Estácio. Eu tive esses 2 mundos, assim, pra ver. E na UF eu tinha aquela sensação de que o povo que tava lá, eles valorizavam demais estarem lá. Porque a gente, né... Na minha época era só vestibular, tá, gente? Não era nem. Na época que eu passei, era vestibular, cada um fazia pra uma faculdade específica. E aí eu fiz pra UF, e a UF era uma das provas mais difíceis, mais complicadas de fazer. Então, quem passou ficava assim, cara, o estudo da minha toda, integral. Integral o dia inteiro, sair, fazer estágio, dividir período pra poder fazer mais estágio. Era essa loucura. Quando eu fui terminar ali na Estácio,
tinha um pessoal muito novo. Eu não sei se vou ocupar a idade. Não sei se é a idade ou se é a percepção mesmo da bolha que a gente tá ali. Aham. As pessoas falavam, estágio lá longe. Porque teve um período que eu tava fazendo um estágio eu morava na Barra, fazia estágio em Botafogo e Seropédica. Bem pertinho. E aí as pessoas falam, gente, mas por que você faz isso? Eu falo, gente, eu vou estagiar com a melhor. Agora é a hora pra eu ir atrás da pessoa da melhor e me perturbar a cabeça dela. Entendeu? Porque depois que eu me formar, eu tô na vida e vambora. Então, elas não tinham essa percepção. Elas falam, pô, é longe, pô, vai dar trabalho. E aí você vê o tanto de gente que tá aí batalhando, às vezes, pra pagar uma faculdade que tá um pouco mais acessível pra poder ter, né, rotatividade. E aí as pessoas não têm tempo pra fazer um estágio. Às vezes, quando tem tempo, não tem vontade, não tem esse ímpeto de, pô, eu posso ser a melhor. Não é uma coisa que não passa na cabeça, né? E aí, isso eu vejo muito em você, na forma que você se põe também. Tipo assim, se eu posso fazer o melhor, por que não? Eu faço estágios até hoje. Mês que vem eu tô indo fazer outro. Aí. Lá em São Paulo, faço muito estágio com médico humano. Eu faço estágio com colegas que não são da oftalmologia, mas que estão com o hospital organizado de uma forma que a gente pode melhorar. Isso, a nossa educação, ela nunca acaba. Nossa formação, ela é contínua. O odonto e o oftalmo são as áreas que têm mais atualização mais rápido, né? Tem tido uma evolução, assim, do que vocês podem fazer, até onde vocês podem ir. Vocês estão sem limites ainda. Vocês estão ainda com a gente tem um caminho. A oftalmologia humana na nossa frente, que é uma dádiva. Que é uma dádiva, porque há diferenças, mas eles estão muito avançados, eles querem nos ajudar, e os aparelhos a gente acaba herdando deles. O meu aparelho é um aparelho humano, né? Às vezes ele não é do mesmo ano do oftalmologista, porque é diferente ali até a capacidade deles de renovação de aparelhos, mas são humanos. Então eles já passaram por diversas coisas e a gente está evoluindo muito rápido. Existe transplante de córnea, que hoje em dia é feito para um animal perder o olho hoje, é muito difícil. É assim, é tempo, porque no olho, tempo é uma coisa imprescindível. Quanto mais tempo leva para procurar, o prognóstico ele vai caindo de uma forma muito rápida. Mas se houver um atendimento, recursos hoje em dia, eles são muito grandes na oftalmologia, mais do que muitos veterinários imaginam. E como é que é o seu contato, assim, com os veterinários clínicos? Porque, desculpa, em nome dos clínicos, a gente se mete muitas vezes, faz bosta. Eu ia perguntar isso agora. Então, O que ela acha dos clínicos que estão tentando fazer alguma coisinha e acaba piorando a situação? Ainda estão agarrados no negócio, assim, pô, vou perder meu cliente se eu passar para oftalmo. Não tem muito o que reclamar. Acho que eles estão... A realidade que a gente está vivenciando lá é que eles estão encaminhando bastante animal, né? Ou utilizando... A gente está até com um projeto de fazer pequenas aulas para o clínico geral, para ele conseguir atender, porque é muito complexo a oftalmologia. Não adianta, sabe, querer dominar tudo num cursinho pequeno. Para a gente conseguir orientar, porque às vezes a pessoa passa um tratamento inicial achando que está ajudando e não está. Então, a gente tem feito isso com alguns clínicos, a gente liga, mas eles têm recebido muito bem. Ai, você tá muito, muito positiva. Muito positiva. Maravilhosa. Sim, eu recebi uma cirurgia, eu andei recebendo uma série de cirurgias que se complicaram, simples de enucleação. Eu juntei todos os vídeos, as imagens, e eu liguei para os veterinários, recente, e falei, olha, eu tô me dispondo a dar uma aula de enucleação. Assim, eu tomei muito cuidado com o jeito. Eu falei que são alguns detalhes, tá legal, mas tem alguns detalhes pra gente parar essa complicação. E deu certo. Deu certo? Sim, estão fazendo quando recebem de emergência e quando tem alguma dúvida, encaminha e leva. Eu ia perguntar se as pessoas que você ligou eram homens ou mulheres. Foram mulheres. Sabia. Os homens talvez não recebam tão bem, né? Não, imagina. Imagina um cara das antigas aqui de Juiz de Fora, a ligação de Mariana. Mariana, fofa, maravilhosa. Deixa eu te ensinar um pouquinho sobre a nucleação. Rapidão, eu sento com você aprende muito. Ensinar? Eu falei, olha, eu recebi 3 casos seguidos. Se me dá licença, eu posso te orientar? Eu acho que dá pra gente fazer uns detalhes aqui. Mas foi bem recebido. Assim, na sua rotina de pacientes que você atende, que você acompanha, qual o índice de enucleação que você faz nesses pacientes? Então, agora a gente está entrando num cenário
muito bom você positiva de novo. Mas é real. É real. Eu acho que eu estou numa bolha positiva, graças a Deus. Mas, assim, eu tô recebendo, assim, tem dia que 50% dos meus animais que chegaram estão lá para prevenção. Vieram, o olho está ótimo, assim, nem tudo shih tzu, mas sempre o shih tzu, né? Sempre tem. Um animag, um shih. Estão lá, ou, assim, já está sob controle. Eu falo, olha, vem a cada 6 meses, vem a cada ano, e a taxa de adesão é 98%. A gente tem como ver isso. Uhum. Agora, o que acontece muito, a nossa taxa de anucleação é alta ainda. Em situações complexas como o glaucoma, que apesar da gente ter cirurgias, é uma doença muito difícil de driblar, inclusive nos humanos também. Tudo que tem muitas técnicas disponíveis nunca é um bom sinal. A catarata, ela tem uma técnica de ouro. E a gente tem algumas variações para quando está muito complicado. No glaucoma, a gente tem mais de 30 técnicas descritas. Isso quer dizer que a gente não consegue dominar muito bem. Toda cirurgia é assim. E, em segundo lugar, muita enucleação de casos que foram... Ou o tutor demorou para trazer, ou ele foi negligenciado, ou tentaram ainda tratar e o tempo foi o nosso inimigo. Uhum. Então, às vezes, chega e a gente tem que ser muito ética com o tutor para falar sobre o real prognóstico, porque eles não têm não têm condição de opinar. Um tutor na nossa frente, igual a gente como paciente de um médico, a gente fica completamente assim, a gente tem alguma informação que a gente pode ler, pode ver na internet, mas a gente fica completamente exposto à ética, aos princípios daquela pessoa, porque a gente acha brecha em livro para qualquer coisa na saúde. Agora, a gente tem que agir da forma que a gente gostaria de que agissem com a gente. Sim. Eu sou muito franca. Tem gente que fica com raiva. Eu atendi um cachorro do Espírito Santo, veio para fazer cirurgia de catarata, ele pagou tudo, ele se hospedou. A hora que eu fiz o exame, ele já veio com os exames, eu repeti o meu, e eu vi que a nossa chance de recuperação da visão, ela era nula. No meu exame, do dia, a gente poderia remover a catarata, que ele não tinha resposta. Eu falei pra ele, eu devolvi o dinheiro, falei que eu não ia fazer. E eles ficaram com raiva. Eu falei, pode ficar com raiva agora, que depois você vai ficar feliz comigo, porque eu não faço mesmo. Mas isso aí, Não faço mesmo. a evolução da medicina veterinária, se Deus quiser, vai ser pra isso mesmo. Aham. Porque a gente ainda tem muitas pessoas que acreditam no... Vamos fazer... Vamos dar um jeito, vamos fazer, porque já pagou, então a gente faz. Nada disso, eu falei pra vocês, era meu sonho especificamente. Nossa clínica virar uma referência nacional. Nunca, nem nos meus melhores sonhos. Mas o meu sonho era eu conseguir trabalhar estudando, evoluindo e tendo condições de manter o meu espaço sem ter que fazer nada que não é necessário. Esse era o meu grande sonho. E ele está sendo vivido. Mas eu acho que a gente acaba fazendo a nossa clientela também muito parecido com a maneira que a gente pensa, né? Até as indicações, as pessoas lembram a gente por alguns motivos. E eu tenho muito isso na minha rotina, eu tenho esse feedback, assim. Estagiou comigo e falou assim, você não vai pedir exame de sangue, ultra, pra esse gato? Eu falei, por quê? Ela tava escrito check-up. Mas eu acabei de fazer um exame clínico, o gato tá perfeito. Uma característica de boa clínica. Pra mim é isso. Em geral, eu sempre falo nos cursos, quando eu dou, eu falo assim, se você não souber explicar o porquê que você tá pedindo, não faz. Não pede, você tá errado. Não, o doutor tem isso em relação ao antibiótico antes do procedimento, né? Que é uma coisa que... Ai, você não pede antes? Como assim? Não, vou pedir se for necessário. Você não vai passar antibiótico depois? Não vou passar, porque eu não tenho necessidade. Né? Também com o que é correto. Dentro da especialidade, eu vou pra ele. Mas eu acho que o veterinário, ele não se cuida também, né? Ele não... Porque, assim, a gente trabalha muito, a gente tem uma pressão muito grande, porque a gente não quer ver nenhum tratamento dando errado e a gente não tem controle absoluto sobre isso. A gente é cobrado como se fosse um pediatra. A gente tem muitas dificuldades. E assim, vamos botar que 90% dos veterinários que eu convivo, que eu tenho acesso, definitivamente não se cuidam. Não fazem uma terapia, não fazem exercício físico, não se alimentam direito. Isso é uma coisa que implica numa série de outras. Quando a gente atende um tutor que a gente está com um equilíbrio ali para argumentar de forma tranquila, eu acho que evita até muita confusão. Assim, quando a gente está com energia equilibrada, tranquilo. E também
até as atitudes que a gente vai tomar, que a gente vai encaminhar, eu trabalho muito, meu dia a dia é muito intenso, mas eu me cuido muito. Ela é maravilhosa, gente. Assim, Ela é triatleta, ela toca viola, é violoncelo, ela canta e... Escola física, atualmente, ó, vamos lá. maratonista. Não, Ai, triatlo. Fiz triatlo. Eu treino força, treino para triatlo ainda, faço aula de física, faço violoncelo, aula de canto, jogo futsal. Casada, Com bichos em casa pra cuidar. não é com bichos, é com Jorges. Meu cachorro é diferente de tudo que... Vamos botar O filho do Jorge é a melhor. uma foto do Jorge aqui, ó. Meu cachorro ele furou uma lata de Guaraná Antártica e bebeu. Só isso. Assim, Basicamente. Nós não encontra em casa, né? ele é um filhote, né? Eu adotei porque eu achei que era um pincher. Eu falei, eu só vou levar porque eu sempre quis um pincher. Da Chihuahua. Era desnutrição. A hora que eu começar a comer, agora eu tenho um pincher tamanho 15, com uma energia de um beagle da roça. Misericórdia. E carismático também. Então, assim, ele é bem diferente também. Mas, assim, eu acho que a gente vive muito pela veterinária. Mas não pode ser só pela veterinária, porque a gente é ser humano multifacetado. Então, tem nossas inspirações, nossas vontades. Eu acho que viver isso me dá mais energia, ao invés de gastar minha energia, me dá mais força, mais inspiração, mais ânimo para viver a veterinária. Então, assim, a gente tem que arrumar tempo e se organizar. Porque se a gente não se priorizar, ninguém vai fazer isso pela gente, ainda mais pelo veterinário. E aí não consegue evoluir também, né? Não consegue. Estudar mais, entregar um bom trabalho. Fica inseguro, fica com o corpo indisposto. Não, esse momento da minha vida de virar volante, né? Eu saí ali de uma estabilidade de rotina pra uma zero rotina. Zero rotina. E aí eu voltei pra terapia por conta disso. Eu falei, preciso de uma pessoa imparcial pra falar comigo. Ótimo, E eu entender. E aí a primeira coisa que eu cheguei pra ela, eu falei assim, estou me sentindo um labrador solto numa praça com vários cachorros. Resolve pra mim. Tô correndo atrás do rabo. Eu tô correndo atrás do rabo, só que tem um ossinho ali muito bacana. Eu fui lá, peguei o ossinho, mas aí depois eu fiquei com fome. Aí eu fui comer uma comida que tava aqui no canto e era essa a situação. Eu falei, eu quero fazer tudo, eu tô com vontade de tudo, tenho tempo pra tudo, só que ao mesmo tempo não tinha tempo pra nada. É aquele momento criativo, né? Só que tem que organizar. Então, igual, tive uma sociedade que era um consultório menor. Aí fui pra uma clínica um pouco maior. Aí agora essa clínica, ela tomou uma dimensão muito grande. E rápido. E aí o que acontece? Toda hora que vai dar o passo, que a gente vai dar o passo, tanto de técnica diferente, que é muito estressante, quando você vai... É um momento que você fica em desequilíbrio, porque você gasta muito mais energia do que você coloca pra dentro. Mas você tem que botar aquilo um tempo para aquilo acabar. Porque senão o que eu vejo é que o veterinário vai entrando nessa situação e vai agitando e não sai disso. E continua dormindo mal, comendo mal, continua acelerado. Então tem um momento que o passo é maior que a perna. A gente fica um pouco exausto, mas não pode parar de se cuidar e tem que ter tempo para acabar. Mas vamos falar do seu diagnóstico. Você tem um diagnóstico de falar do de... PCI? Então, parece que sim. Sabia. Tem um diagnóstico de altas habilidades, superdotação. Sabia. Mas não, tem. Mas pelo menos você organizou. É isso, né? Na verdade, podia ter dado muito errado isso aí, tá? Com certeza. Mas em casa ninguém chegou a nenhuma conclusão, foi tudo bem, seguimos assim, deu tudo certo. Você teve o diagnóstico tardio? É recente. Eu tive o meu de TDAH com 20 anos. Na faculdade. Recente. Deus, faz todo sentido. Tudo faz muito sentido agora. É autoconhecimento, né? Isso não quer dizer que, assim, não tem que estudar e dedicar muito. É uma forma diferente de percepção. Uma forma um pouco autodidata, um pouco diferente. E até saber focar, né? Porque senão você realmente intensidade. Muita intensidade. Eu não tinha expectativa nenhuma, imagina. Tava ali vivendo minha vida, tendo criança. Mari, a gente sempre pede aqui uma dica tanto pro tutor e uma dica para o veterinário. Uma dica de ouro pro tutor. Sempre olhe os olhos do seu animal com a lanterna do celular. Porque quando a gente vê de longe, parece que não tem manchas vermelhas, manchas marrom, manchas brancas.
o olho, a córnea tem que ser transparente. E a gente, quando coloca a lanterna do celular, qualquer coisa ali que não esteja transparente, pode ser uma alteração potencial que precisa de tratamento. Uma dica para o veterinário. Primeiro, quando eles vão fazer o check-up, a consulta geral, muitos não olham o olho. Inclusive, nem que seja com uma fonte de luz, para saber se tem manchas, se tem alguma alteração, se tem incômodo. Olhem o olho, é a primeira dica. Aprendam algumas coisas básicas, eu me coloco à disposição, ensinar a ver um fundo de olho básico. Muitas clínicas têm esse material e muita gente nem sabe para que serve. Então, eu fico super à disposição de orientar para o básico, mas saber o que é o normal, mesmo que não saiba dar o diagnóstico, mas saber o que é o normal e que tem algo ali fugindo do normal. A córnea é totalmente transparente, o cristalino dentro do olho é totalmente transparente. Não está transparente, não está normal. Então, só de saber isso já é algum caminho. E a terceira dica, e não menos importante, é ter noção. Eu não sei. Para melhor. Eu não sei direito o que está acontecendo. Aí você para. Isso. E pede ajuda pra gente. Não dá dúvida. Faz Joacela. É isso aí. Começou a ficar assim, não sei o que eu vou, acho que eu vou passar... Não. Vamos fazer silêncio. Agora é o momento que ninguém foge desse lugar. Tá. Casos bizarros, Mariana, vai. Casos bizarros. Hoje eu vou escolher um caso bizarro com um tutor. Uma tutora muito querida. Eu vou utilizar 2 pequenos casos dessa mesma querida. Eu dei esse sorinho aqui. Eu sempre dou no pós-cirúrgico para poder limpar os pontos com uma gaze. Eu dei uns 4 desses. Eu falei, olha, se dá secreção nos pontos, coloca na gaze e limpa. Chegou o dia seguinte, ela falou, Mariana, eu preciso de mais. Usei todos. Falei, nossa senhora, é muita secreção, né? Tem alguma coisa de errado. Eu abri e dei pra ele tomar. Tá hidratado. Pelo menos estava hidratado. Ok, é claro que eu ri na frente dela, né? Então, eu não tenho condição de ficar sério. No dia seguinte, ela me ligou, falou, Mariana, eu fui aplicar o colírio no meu cachorro e eu fiquei um pouco nervosa, eu acabei pingando, foi em mim mesma. O que eu faço? Eu tô indo pra aí agora, porque minha pila tá pequenininha. Aí, não, você não vem pra cá, não. O que eu vou fazer com você? Eu vou fazer o que com você? Ela aplicou um colírio pra glaucoma, ela ficou com uma pupila pequenininha, assim, um dia e meio, mais ou menos, e a outra normal. Então, assim, isso é uma coisa que pingar de pirona no olho. A gente não pode passar um frasco de colírio nunca junto com dipirona, porque eles pingam no olho, de pomada na geladeira, passa Super Bonder no olho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, passar Super Bonder. E essa senhora, por acaso, comeu Apoquel também. Bem, não é a minha não, gente. Acho que ela se acha um exódio. Ela é um ícone, eu amo ela. Mas assim, ela te dá gera entretenimento. Gera de fato entretenimento. Atende uma doutora chiquérrima, pessoa uma pós-doutora aí, chiquérrima. E aí, de repente, eu comecei a ouvir nem sempre essas pessoas estão bem, né? Eu comecei a ouvir um barulho que pareceu um corte de unha na minha recepção. E ele não parava. E aí eu fui, e ela estava cortando a unha dela na minha recepção e no telefone. A unha do pé. Mentira. Chiquérrima, mas assim, banhada Louis Vuitton e Gucci. Maravilhosa, com a unha bem maior que a minha. E aí ela no telefone e voando um pedaço de unha até na secretária. Assim. A secretária assim. Mariana, a faxineira passou e olhou. Aí eu falei assim, senhora. E ela tava aqui com o telefone, falando no telefone e com uma perna cruzada cortando a unha do pé. Eu falei, senhora, ela comigo. Mentira. Peraí. Aí ela terminou a ligação, guardou o cortador, o alicate, chiquérrima. Bolsa Louis Vuitton também. Aí falou, vamos. Gostaram? Muito obrigada, gente, por terem assistido, por terem ouvido, por terem seguido. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Não esqueçam de ir conhecer a clínica de doutora Mariana, Olho Vivo. Depois a gente bota também o arrobinha lá da clínica para vocês terem endereço.
E seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esqueçam. Isso pode, Vete. Instagram, Spotify, YouTube. Viu? Beijo! A animação vem depois da tequila. Depois a careta também. Uma loucura.